Olá pessoal, hoje então nós vamos aprender, nós vamos ler, nós vamos desenvolver a técnica de ressonância cognitiva guiada. Essa técnica, essa técnica tem uma história muito legal. Eu sou de signo escorpião e é dito para mim, né, que o escorpião é da matemática e da magia. Então eu sou engenheiro e terapeuta. E amo magia, amo tudo de magia, tudo mesmo. E eu tinha uma amiga, não é mais amiga, tem uma longa história por trás disso. Eu tinha uma amiga que também gostava muito disso e queria desenvolver coisa, testar, né, técnica, também engenheiro. E essa técnica eu desenvolvi assim. Nós estávamos testando uma técnica de como criar pensamento nos outros. Isso mesmo. E um de frente pro outro, ela me fala assim: vê se você consegue criar qualquer pensamento em mim, ou qualquer sensação. Então essa técnica tem que ser utilizada com muita ética. Depois vamos falar sobre ela. E tem melhorias nessa técnica que eu vou contar. E eu digo assim, ela fecha os olhos, eu me concentro, eu penso nela, e para conectar com ela, eu penso na sala de aula, que nós estudávamos junto, e eu penso ela tirando uma nota 10. Ela tinha tirado, então aquilo era muito forte com ela. E naquilo mesmo, eu penso ela namorando com alguém. E ela queria namorar com alguém, queria encontrar alguém, não conseguia. E os últimos 3 casos, né, os 3 relacionamentos tinham dado errado, rejeição, sabe? E terminou, né? E eu pergunto pra ela, aí, cara, ela disse pra mim, Irene, eu senti muita felicidade mesmo, muito. E depois essa técnica foi sendo desenvolvida. Então eu utilizo muito quando o paciente tem muita dificuldade de fazer as tarefas dele, eu utilizo essa técnica onde eu conecto o paciente, pego um pensamento dele, levo, né, transformo, né, crio um pensamento onde ele consegue fazer tudo, cristalizo esse pensamento, evoco momentos onde é possível ancorar e solto o paciente. Sempre com muita ética, tá bom? Então vamos falar um pouco dela. A ressonância cognitiva guiada é uma técnica mental na modulação intencional dos padrões de pensamento de outra pessoa, no qual o praticante constrói internamente uma voz cognitiva, alinhada a estados mais positivos, funcionais e capacitadores. Ao conectar ao próprio indivíduo, pensando de forma mais adaptativa, a técnica utiliza princípios próximos à modelagem cognitiva, teoria da mente e reestruturação de pensamentos, podendo influenciar diretamente percepções, emoções e comportamento. Seja pela preparação mental do praticante, seja pela forma como ele passa a interagir com o outro, embora seus efeitos possam envolver fatores subjetivos como expectativa, não. Então, assim, ó, a parte de expectativa, não crie expectativa na pessoa. Foco atencional. A pessoa não precisa estar focada. Ela só tem que aceitar que isso possa ser feito. Tá bom? Ela não precisa estar focada. E sugestão. Então, assim, não crie sugestões. Vê se você vai ter sentimento nenhum. Se tiver sentimento nenhum, ainda funcionou. Por quê? Porque você conectou, você fez, simplesmente não teve aquela reverberação que deveria ter. E depois, né, tudo vem do desenvolvimento do terapeuta e da sensibilidade do consulente. Então, terapeutas extremamente desenvolvidos e consulentes extremamente sensíveis, nossa. Agora, terapeutas pouco desenvolvidos e consulentes sem percepção, sem, né, aquele consulente que o mosquito morde o braço e simplesmente ele não sente, né, nem físico ele não sente, não vai perceber. Mas o resultado vem, ele vem.
Então, assim, uma das dicas é o terapeuta desenvolver essa técnica. E desenvolvendo. Vai fazendo as sessões com as outras técnicas que ele sabe utilizar muito bem. E no finalzinho diz, ó, tem uma outra técnica que eu gostaria de fazer uma sessãozinha de 3 minutos muito rápido. Faz a sessão e a vida continua, sem esperar resultado. Faz e continua. E com o tempo vai ganhando muita habilidade. Sabe? Então ela se apresenta como uma ferramenta prática de direcionamento psicológico com potencial de impacto na motivação e na autoimagem. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho mais dela. Do ponto de vista de neurologia, a técnica pode ser interpretada como um uso indireto de mecanismos associados aos neurônios do espelho, que participam da simulação interna de estados mentais de outra pessoa, como quando você pensa como se fosse outra pessoa. Na perspectiva da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que eu amo, a técnica se aproxima de processos como reestruturação cognitiva indireta e modelagem de pensamento automático. Excelente. Então a pessoa tem muito pensamento que ela não domina. Então você vai lá, conecta, pensa na pessoa, pensa num pensamento que você sabe que a pessoa tem e já direciona para outro pensamento. E direciona para outro pensamento mais positivo. E daí você imagina aquele pensamento tomando conta do cérebro, aquele pensamento positivo. Imagina por 20 segundos, por 2 minutos, e está liberada a pessoa. E vai fazendo isso. Tá bom? Sob uma ótica mais ampla, há também relação com práticas de visualização guiada, priming cognitivo e até elementos da psicologia social, como influência implícita e expectativa. Ok? Então vamos fazer a técnica. Antes de fazer ela, lembre-se que você pode fazer para a sua versão de vidas passadas, para a sua versão de ontem, para a sua versão de amanhã. Para você mesmo, você pensa em você amanhã, num pensamento bem provável que aconteceria, e você faz a técnica em você. Então, um pensamento que você queria, pode ser positivo ou negativo, e você cria um pensamento novo, mais superior, mais capacitante. E você pode começar a explorar o range da técnica. Como? Você não precisa deixar o pensamento ele totalmente objetivo, pode deixar ele subjetivo. Como assim? Você pensa assim, ó, pensando como resolver problema tal. O cérebro vai fazer. E faz 1, 2, 3, 4, 50, 200 vezes. E você resolve com você. Ok? Então vamos lá. Então, assim, é muita ética. Você não pode utilizar essa técnica sem a pessoa saber que você está utilizando. Você tem que explicar mais ou menos os resultados. Não criar expectativa. E depois pode ser presencial à distância, mas a pessoa tem que saber e tem que deixar ser feito. Ponto final. Tá bom? Então você vai se concentrar. Respira fundo. A outra pessoa não precisa, tá? A outra pessoa não precisa. Porque se precisa estar nesse estado para o pensamento acontecer, a pessoa nunca está equilibrada, nunca está bem, nunca vai acontecer o pensamento. Você respira fundo. Solta. De novo. Solta. Solta. E agora você pensa na pessoa. Eu vou pensar no meu dia de amanhã. No dia de amanhã, na frente desse PC, eu vou ter um pensamento do tipo, que bom que eu estou tendo essa oportunidade, conectei, e agora eu penso, como você alcançar mais pessoas no planeta, Denilson? Pensando de novo, como alcançar mais pessoas no planeta,
Pensando de novo, ó, eu sinto um aquecimento em mim. Nossa, parece que tem fogo aqui. Pensando de novo, pensando de novo, pensando de novo. Pronto, voltei. Desconectando, pode fazer isso também. Então, tive uma experiência muito legal. Eu fiz o pensamento, um pensamento que eu nunca tive, como conectar com mais pessoas no planeta. E aqui tinha um bloqueio. Quebrou. Entenderam, pessoal? Então você pode fazer com você, com consulentes, pode fazer entre casais, para o relacionamento estar super incrível. E você pode, né, e daí para outra pessoa, né, pode fazer para outra pessoa no tempo agora, no tempo futuro, no tempo passado, tudo. E eu utilizo muito no passado para curar traumas. Então eu volto no momento do trauma e tem aquele pensamento do trauma, ah, está acontecendo e agora, e eu penso algo totalmente positivo no lugar. Daí não tem evocação, não tem cristalização, não tem o cérebro se defendendo, não tem todo o sistema te acompanhando e evocando aquilo durante anos porque não aconteceu. Tá bom? Então, pessoal, acompanha, tem muita técnica legal, técnicas mais simples, mais avançadas, mas todas bem feito, trazem resultado. Tchau.